Vamos retomar os nossos trabalhos com a audição ao professor Pedro Costa Gonçalves, a quem desde já agradeço a disponibilidade de estar aqui para prestar esclarecimentos às senhoras e aos senhores deputados sobre a proposta de lei número 72 do Governo, que aprova a nova lei da reorganização e processo do Tribunal de Contas. Eu penso que o Sr. Professor sabe ou conhece a nossa grelha de tempos, de qualquer das formas está aqui disponível para consulta, e por isso iniciamos com o Partido Social Democrata. A senhora deputada Andréa Neto dispõe de até 7 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Professor Pedro Costa Gonçalves. Quero começar, naturalmente, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, lhe agradecer a disponibilidade para hoje estar connosco, hoje que iniciamos a discussão em sede de especialidade da nova lei de organização e processo do Tribunal de Contas. Estamos certos que o seu contributo será seguramente positivo para a nossa discussão e andamento dos nossos trabalhos. Este é precisamente o momento para ouvir, para ponderar e para fazermos a reflexão em sede de especialidade, e é precisamente com este espírito que o PSD encara esta reforma, no sentido de conseguirmos preservar um Tribunal de Contas forte e independente, reforçar também a confiança dos cidadãos nas instituições e também dotar a própria administração pública de um modelo de controle mais moderno, mais eficaz e que seja mais ajustado aos desafios do nosso país. E a verdade é que esta proposta incide sobre uma das instituições mais relevantes do Estado de Direito, o Tribunal de Contas, que desempenha uma função na defesa da legalidade, na fiscalização da utilização dos dinheiros públicos e também na responsabilização de quem gera esses mesmos dinheiros. É verdade também que o Estado de hoje já não é o Estado de 1997 e vivemos um tempo em que a própria administração pública é chamada a executar investimentos estruturantes, a responder com a necessidade de responder com maior rapidez aos cidadãos e às empresas, a concretizar fundos europeus, a tomar decisões e elas são cada vez mais complexas. E isso exige também mecanismos de controle mais exigentes, mas também que sejam compatíveis com uma administração que consiga decidir e consiga, sobretudo, executar em tempo útil. E é precisamente sobre que incide esta reforma da nova lei do Tribunal de Contas. E é esse o desafio desta proposta de lei. É o desafio de que a administração pública precisa de decidir, de contratar, de investir e de executar. Mas também sabemos que só pode fazê-lo com legalidade, com transparência, com responsabilidade, com celeridade e com escrutínio. E não se trata, Sr. Professor, no nosso entendimento, de escolher entre o controle e a eficiência. Trata-se precisamente de garantir os dois, garantir o controle e garantir a eficiência. E, portanto, Sr. Professor, a sua obra tem sido uma referência precisamente nestas matérias, no âmbito da contratação pública, da discricionariedade administrativa, responsabilidade financeira, na separação de poderes e, por isso, gostaria de ouvir os seus contributos relativamente a alguns aspectos que considero centrais nesta nova lei do Tribunal de Contas que o Governo nos fez chegar à Assembleia. E a primeira questão, Sr. Professor, é uma questão de princípio. Ou seja, na sua leitura, esta proposta consegue encontrar o equilíbrio adequado entre o reforço do controle financeiro e a necessidade de tornar a administração pública mais eficiente e mais previsível. Isto é assim? Ou identificar aspectos nesta proposta que possam ainda justificar um aperfeiçoamento em sede de especialidade? A segunda questão prende-se com um dos temas mais discutidos nesta reforma. A verdade é que, ao longo da produção científica do Sr. Professor, sei que tem defendido que o Tribunal de Contas não deve substituir a administração pública na apreciação da oportunidade ou do mérito das decisões administrativas. E, por isso, perguntava-lhe se considera que esta proposta de lei define de forma suficientemente clara
essa fronteira entre o controle da legalidade financeira e precisamente o espaço próprio da decisão administrativa. A terceira questão diz respeito que lhe coloco, diz respeito à fiscalização prévia. Aliás, muito do debate público que temos assistido prende-se até mais com esta questão da fiscalização prévia. E por isso perguntava-lhe se, na sua perspectiva, faz sentido evoluir para um modelo em que a fiscalização prévia seja mais seletiva, desde que exista um reforço efetivo de uma fiscalização sucessiva das auditorias e dos mecanismos de controle interno, e quais são, na opinião do Sr. Professor, as condições que considera indispensáveis para que esse modelo funcione com a devida segurança. A verdade é que a reforma, pergunto-lhe, acaba com o controle do Tribunal de Contas, ou nós saímos de um modelo excessivamente centrado no bloqueio prévio e passamos para um modelo que considero mais moderno, com uma auditoria, uma responsabilidade efetiva e um controlo mais eficiente. Finalmente, e uma última questão que abordo, prende-se com a responsabilidade financeira. Sabemos nós que o interesse público exige uma responsabilização quando existem violações graves da lei, mas também sabemos que uma cultura excessivamente sancionatória pode gerar, aliás, como já falamos aqui hoje, uma administração receosa de decidir. E, portanto, como é que o legislador pode encontrar esse ponto de equilíbrio, responsabilizando quem atua ilicitamente, sem penalizar quem decide de boa fé, com um fundamento técnico e com a defesa do interesse público? Portanto, era essa abordagem acerca da responsabilidade financeira que lhe deixava. Portanto, Sr. Professor, estas são as questões que, nesta primeira ronda, gostava de que ver respondidas, sendo que o nosso objetivo é, claramente, aprovar uma lei que seja mais clara, mais equilibrada e mais útil para Portugal, reforçando naturalmente o papel do Tribunal de Contas, a confiança nas instituições e a capacidade de execução da administração pública. E é precisamente com este espírito reformista, ao encontro destes princípios, que pedia os contributos nas questões que lhe coloquei. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Professor dispõe de até 7 minutos para responder. O tempo pode ir consultando naquele... Sim, senhor. Muito obrigado. Senhores deputados, Sr. Presidente, senhores deputados, muito bom dia, muito gosto em estar aqui e tentar, digamos, contribuir para, digamos, o estudo e reflexão sobre este projeto de lei de reforma do Tribunal de Contas, da Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. Relativamente às questões que a Sra. Deputada colocou, eu diria, numa apreciação geral, que me revejo totalmente na forma como equilibrada, como a lei pretende designadamente promover a articulação entre os valores do controle financeiro da despesa pública e salvaguardando, digamos, respeitando um valor que é fundamental, que é o valor da eficiência administrativa também. Da eficiência administrativa e da eficiência da gestão pública, digamos assim. Portanto, esta pretensão de equilíbrio passa por uma afirmação que a lei tem, que está, ou que o projeto tem e que está noutras leis de jurisdições de controle da administração, da jurisdição administrativa, que é designadamente o respeito e a necessidade de um tribunal respeitar as valorações próprias da função administrativa, aquilo que é próprio do agir administrativo e das escolhas de quem está legitimado, democraticamente legitimado para tomar decisões. E, portanto, o controle financeiro, como o controle administrativo em geral, tem sempre esta ponderação, este equilíbrio, que por vezes é um equilíbrio difícil, entre, por um lado, garantir a necessidade de um controle, que tem de ser feito, e aqui esse controle tem de ser feito necessariamente, e por outro lado, fazendo isso sem, digamos, se intrometer naquilo que é a esfera própria do decisor administrativo ou do decisor político. E eu diria que a lei,
projeto faz esse equilíbrio, designadamente ao repartir as competências, ou digamos, ao estruturar as competências de auditoria do Tribunal de Contas, porque acho que é sobretudo aí, na verdade, que me parece que deve incidir, digamos, o controle, a fiscalização da atividade pública pelo Tribunal de Contas, a fiscalização financeira. A fiscalização prévia e entrando já noutra questão que a senhora deputada também coloca, a fiscalização prévia é uma tradição do direito português, na verdade, mas é uma tradição que não tem comparação. Quer dizer, na verdade, são marginais as situações de ordenamentos jurídicos que comparam com o nosso, que têm uma fiscalização prévia nos termos, digamos, abrangentes, alargados e profundos que tem feito o Tribunal de Contas. E, portanto, este recentrar, diria, que a lei faz do controle financeiro no controle sucessivo, na avaliação e no apuramento do modo como a administração, como as entidades públicas, digamos, mobilizaram e utilizaram os recursos de que dispuseram num determinado exercício, parece-me o ponto central para este efeito, desta questão que está aqui colocada, parece-me o ponto central e que, na verdade, com que, na verdade, concordo na íntegra, digamos, de acelerar, aumentar, expandir e aprofundar as auditorias, o controle sucessivo e retrair, digamos assim, o controle prévio, anunciando até, digamos, na nota preambular do projeto, que no futuro se pode encarar mesmo a abolição total do controle prévio. E, portanto, esse plano da lei, esse plano, essa primeira, digamos, abordagem da lei, parece-me, revejo-me totalmente nela. E, portanto, respondendo então a uma pergunta direta da senhora deputada, se a reforma acaba com o controle do Tribunal de Contas. Não acaba com o controle do Tribunal de Contas, com o controle, digamos, recentra o controle do Tribunal de Contas, aperfeiçoa até, de certo modo, aperfeiçoa essa dinâmica do controle sucessivo e, portanto, reduz certamente o controle prévio, é um dado, a fiscalização prévia, digamos, é um dado de partida, a fiscalização prévia fica com um âmbito mais limitado, nos termos do projeto para contratos acima de 10 milhões de euros apenas esses são submetidos à fiscalização prévia. Aliás, deve, na verdade, dizer-se que a fiscalização prévia é obrigatória, porque também a lei, o projeto, prevê a obrigação de comunicação de todos os contratos ao Tribunal de Contas acima de 950 mil euros. Portanto, digamos, ao Tribunal de Contas não é ocultada, nem pode ser nunca, mesmo os contratos antes de se celebrar, antes de entrar em vigor, digamos, essa circunstância não é, a lei promove, digamos, a publicitação e a comunicação desses contratos. Peço desculpa, eu não estou a ver se já... Tem 5 minutos e 50, tem mais 2 um minutos e meio. Muito bem. Quanto a outra questão que a senhora deputada coloca, faz-me lembrar aqui uma coisa que os administrativistas em alguns países andam a estudar muito, que é o chamado direito administrativo do medo e a burocracia defensiva, que é um tema que está a ser muito estudado, por exemplo, em Itália. Bom, o que aqui está em causa é, de facto, nós não queremos eleger decisores que depois tenham medo de decidir, tenham medo e vivam com permanente, digamos, com esta espada de que, por qualquer razão, por qualquer vício, por qualquer formalismo que se esqueceram ou que não tomaram a devida conta num emaranhado de leis, eu conheço, como a senhora deputada diz, conheço razoavelmente bem as leis administrativas que vigoram na administração pública e que se aplicam à administração, as leis da contratação pública e, na verdade, é uma teia infindável e um emaranhado infindável de normas e de leis e de formalismos e de rituais e de tudo e mais alguma coisa que os agentes e os decisores têm de cumprir. E, portanto, os presidentes de Câmara, os diretores-gerais, os secretários, quer dizer, vivem num estado de... ou podem viver, eu não quero que vivam, diria assim, num estado de ansiedade e de medo.
Isto está a ser muito estudado, esta ideia da burocracia defensiva, o apagão das canetas, como dizem os brasileiros, não é? Portanto, fecha-se, não se decide para não se ter responsabilidades. Nós temos que romper com isto e temos que evitar esta circunstância. E isto, a lei dá aqui um contributo fundamental, que é terminar com, aliás, contributos em vários aspectos, mas num deles, a lei, o projeto dá aqui um contributo fundamental, que é o de terminar ou extinguir ou eliminar a ideia de que alguém pode ser responsabilizado por culpa leve, porque não cumpriu digamos, com culpa leve, não cumpriu uma exigência legal. Enfim, estas são as respostas, senhora deputada, que me ocorrem. Muito obrigado. Penso que passei o tempo, peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Professor. O Sr. Deputado Bruno Nunes dispõe de até 7 minutos. 6 minutos, desculpe. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar novamente os senhores e os seus deputados, Sr. Professor. Chega a ter tido um posicionamento em relação a esta matéria que vou reiterá-lo, tal como coloquei na audição anterior, mas para que não existam dúvidas. Nós consideramos que esta questão do visto prévio, aliás, vou dizer, tal como disse na audição anterior, que no mundo ideal nem sequer deveria existir fiscalização. Estávamos todos a falar de gente séria, que a coisa estava tratada e que não havia problema. Temos a noção perfeita que, e eu sou autarca há muitos anos, que o visto prévio muitas vezes funciona como um processo de entropia em relação a alguns dos processos que acabam por estar no Tribunal de Contas. Sabemos perfeitamente a maneira como o Tribunal de Contas gera o visto prévio, que é uma questão quase de, tal como referi na audição anterior, de instrução de todo o processo e que grande parte dos problemas que hoje em dia temos conhecimento como sendo princípios de corrupção são detectados ou com fiscalização sucessiva ou com fiscalização concomitante. A questão que nos prende nesta matéria é, estamos por princípio numa questão material e olhando, como disse o Sr. Professor, em relação ao direito comparado, nós temos outras latitudes onde percebemos a ausência do visto prévio, mas que sabemos perfeitamente que existem outras ferramentas que acabam por ser inibidoras ao princípio da corrupção, evitando, já sei que a seguir serei citado por isto, evitando a expressão que nós utilizamos do bar aberto à corrupção. Ora, se nós não tendo o visto prévio, mas também não queremos mexer na questão penal em relação a quem incumpre e lesa ao Estado. Vivemos num país onde quem corrompe e é detido ou preso, trânsito em julgado, condenado por atos contra o erário público, a seguir tem a liberdade de se poder candidatar novamente. Temos uma circunstância em Portugal que se diz muitas vezes, volto a reiterar como na audição anterior, este rouba mas faz. É uma coisa muito portuguesa, que se utiliza em muitas câmaras municipais e nas autarquias. De forma preventiva, eu não considero que todos os autarcas são corruptos. Eu também sou autarca, não me considero corrupto. Agora, temos permitido, muitas vezes, inclusive por falta de conhecimento, a legislação, e também já falei disto, a legislação autárquica é tão densa e dispersa, não existindo um código autárquico, que hoje em dia quem é Presidente de Junta ou Presidente de Câmara, com um mau parecer, ao final de 48 horas pode estar constituído arguido. Ponto final, parágrafo. E, portanto, o decisor está inibido a tomar a sua decisão com medo do que daí pode advir. Portanto, nesse aspecto, poderemos estar de acordo com a dispensa do visto. Mas não existindo uma questão formal, material e legal que garanta que, no caso de incumprimento, no caso de litigância com o Estado, que exista, de facto, a corresponsabilização daqueles que praticaram os atos de forma efetiva, parece-nos a nós que estamos a começar a casa pelo telhado e que deveríamos ter tido quase que um pacto de regime entre os partidos na Assembleia da República, ouvidos pelo Governo, para avançarmos com uma série de diplomas que possam construir o edifício jurídico e que a dispensa do visto prévio não seja mais do que o chapéu ou o telhado deste edifício jurídico para podermos libertar uma série de circunstâncias que hoje em dia são, de facto, entropias à realização de muitos processos, muitas obras, em consequência daquilo que está no Código de Contratação Pública, em relação aos atrasos que são prestados, nos processos, a forma como vem, a clarificação de processo, a fase de instrução do processo, porque é isso que o Tribunal de Contas faz. E, ouvido nesta casa, a IGF, por exemplo, nós percebemos que estamos a retirar um fator que é de inibição à corrupção, sem prever que possa estar salvaguardado de outra forma e sem meios de fiscalização. Ou seja, a IGF hoje em dia assume dentro desta casa que não tem meios para fiscalizar as autarquias. E passaremos então para a fase seguinte,
que é o anátema e o ataque que o Sr. Ministro Gonçalo Matias fez claramente ao Tribunal de Contas, politicamente completamente errado. E a partir daí entramos numa demanda que parece que existe um exercício de poder por parte de uma mistura quase de competência entre o Governo e o Poder Judicial. Há aqui uma necessidade de acabar só porque consideramos que isto pode acelerar o processo. Não será meramente isto que irá acelerar o processo. E, portanto, temos uma série de circunstâncias que deveriam ter sido acauteladas antes de chegarmos a esta lei, que nós olhamos para a boa-fé e, como referi há pouco, quer no espírito da lei, quer na letra da lei, nós estamos perfeitamente de acordo que é necessário mexer. Agora, se não salvaguardarmos o que nós estamos a fazer é na altura de inverno, eu não sou construtor civil, mas parece-me que a conversa é mais ou menos a mesma, é na altura de inverno e pintar as paredes sem termos as portas e as janelas, vai entrar tudo. E teremos os bons a serem penalizados pela análise que nós fazemos do princípio da corrupção e teremos os maus a passarem comes em relação a esta matéria. Achamos que isto deveria ter tido outra forma de ter sido resolvida, que era salvaguardar o edifício jurídico, analisando o direito comparado e percebendo as boas práticas onde têm sido feitas e aquilo que é penalizador para quem incumpre perante o Estado e, consequentemente, perante o cidadão, porque o Estado somos nós, e não, ao invés disso, limitarmos esta circunstância apenas à questão da dispensa de visto prévio, considerando que isto vai resolver. Nós colocamos aqui, como foi referido na audição anterior, algumas circunstâncias que se tornam ainda mais complexas no processo acelerado e bem da modernização e da digitalização, onde o decisor muitas vezes passará a ser a própria inteligência artificial, onde a responsabilidade do Estado e a responsabilidade de quem decide na série de processos que hoje em dia acabam por disputar processos judiciais, quem é que será o responsável? O Sr. Ministro Gonçalo Matias diz o fornecedor do serviço. Bom, parece uma coisa demasiado redundante que afastará todos os fornecedores de serviço. Portanto, ou reforçamos os meios humanos, ou temos, de facto, um edifício jurídico sustentável para permitir, e vou dizer algo que isto vai ser entendido de outra forma. Isto, mal comparado, parece a PSP. É que a PSP não pode puxar da arma sem preencher 7 relatórios. E aqui continuamos sem dar poder a quem deveria ter poder, continuamos sem dar meios a quem deveria ter meios e queremos imediatamente passar para a dispensa de visto prévio. E, nesse sentido, obviamente, não podemos concordar porque consideramos que isto irá fazer o tal bar aberto à corrupção. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Professor dispõe de até 6 minutos para responder. Obrigado. Não há propriamente uma pergunta do Sr. Deputado, digamos, há considerações que enfim, com as quais se pode concordar ou discordar, mas enfim, apesar disso, eu ainda assim, digamos, tecia eu também algumas considerações. A ligação entre corrupção e fiscalização prévia está por provar, quer dizer, a ideia de que na fiscalização prévia se consegue mapear e descobrir fenómenos de corrupção, designadamente na contratação pública, penso que é um bocadinho mirabolante, quer dizer, não estou a ver situações, eu não conheço situações em que se tenha detectado no momento da fiscalização prévia que há um fenómeno corruptivo que é preciso estancar e parar ali. A grande parte dos temas da fiscalização prévia são temas importantes, relevantes, quanto à salvaguarda da concorrência, quanto à proteção da igualdade dos operadores económicos, quanto à proteção de interesses financeiros, certamente que sim, certamente que esses interesses são importantes, mas há muita coisa na fiscalização prévia, muitos contratos que são atrasados e vistos que são recusados, que resultam, digamos, do incumprimento de formalismos, de incumprimento de regras menores, digamos assim, para aquilo que estamos a falar. Não estou a dizer que são regras menores no sentido de que não devem ser cumpridas, evidentemente que devem ser cumpridas. E para o cumprimento delas também existe outra ordem judicial, que são os tribunais para a verificação do cumprimento dessas regras também existe outra ordem judicial, que são os tribunais administrativos. Portanto, não é para mim, está muito longe de ser clara e nítida essa ligação entre diminuição da fiscalização prévia e explosão potencial da corrupção. Não, acho que essa ligação, pura e simplesmente, não existe, isso não acontece, e a aposta que a lei faz
e a aposta que a lei faz não é apenas, eu há pouco, enfim, a senhora deputada tinha-me sugerido na sua intervenção essa ideia, mas na verdade, tinha sugerido, mas na verdade eu depois escapou-me na minha resposta, que não é apenas a aceleração e, digamos, o aprofundamento dos mecanismos de fiscalização do próprio Tribunal de Contas. Há uma outra aposta na lei, que é uma aposta de futuro e de modernidade, que é a aposta no controle interno das entidades públicas, no controle interno e nas auditorias internas das entidades públicas, e na ideia de criação de sistemas de acreditação de formas de controle interno. E, portanto, eu acho que é por aqui, francamente, acho que é por aqui, porque acho que dificilmente a fiscalização prévia pode estancar, resolver problemas sérios que podem existir no fenómeno da corrupção e de outras situações patológicas e criminais. Não vejo essa ligação e, portanto, vejo a diminuição da fiscalização prévia como, por um lado, um serviço ao interesse de acelerar e de modernizar, mas, sobretudo, aqui de acelerar e simplificar a vida administrativa, digamos assim, permitir que a administração e que a vida administrativa e os negócios administrativos fluam. Vejo nesse aspecto, e vejo um outro aspecto que eu fiz referência há pouco, que é o de, digamos, o de libertar, digamos assim, o decisor administrativo de um controle prévio que, na verdade, às vezes é um controle de minudências, de normas que, na verdade, quer dizer, minudências quando estamos a falar do tema da corrupção. Não estou a dizer que são, insisto neste ponto, que seja, as regras estão lá, são para cumprir e elas têm uma razão de ser, naturalmente. Se a lei exige que haja concurso público, não pode ser feito um procedimento por convite, esta regra tem de ser observada. O que estou a dizer é que essa circunstância de o agente administrativo, de o decisor político fazer uma opção dessa natureza, que é uma opção ilegal, naturalmente, e que deve ser sancionada, não terá necessariamente nada a ver com corrupção, tem a ver com outras circunstâncias. E, portanto, é neste sentido que estou a utilizar a palavra minudências, é apenas neste. Portanto, a propósito de regras que, na verdade, não estão pensadas para evitar o fenómeno da corrupção, estão pensadas para prosseguir e realizar outros valores. E, portanto, é este o equilíbrio que me parece que a lei, que o projeto faz e que é um equilíbrio adequado. E o que eu estava a querer, para completar a ideia, é efetivamente isto, quer dizer, a ideia de que o decisor liberta, fica liberto, digamos assim, não fica liberto de cumprir a lei, não fica liberto de cumprir todas as exigências que a lei coloca, como é evidente, mas fica liberto de um juízo naquele instante, no instante em que ainda não está a celebrar o contrato ou vai celebrar o contrato, de um juízo que por vezes não é puramente um juízo fundado na lei, quer dizer, pode haver há ali momentos, e nesse aspecto a lei, o projeto, também estabelece, mesmo para a fiscalização prévia, uma exigência clara de que os fundamentos de apreciação, os parâmetros, vamos dizer assim, de apreciação em fiscalização prévia são parâmetros de legalidade e não parâmetros de outra natureza, de oportunidade e de mérito. E, portanto, enfim, agradeço naturalmente as questões do Sr. Deputado, mas são estas as considerações que me ocorrem para as considerações que teceu. Muito obrigado, Sr. Professor. A Sra. Deputada Mariana Gonçalves, do Partido Socialista, dispõe de até 6 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, cumprimentar o professor Pedro Gonçalves, agradecer também os contributos e as explicações que são fundamentais para este debate, onde estamos, aliás, a fazer aquilo que o Sr. Deputado Bruno Nunes queixava-se de não estarmos a fazer, que é discutir a proposta, avaliar o que está em cima da mesa e o que podemos alterar e daqui conseguir tirar o máximo consenso possível para o tal equilíbrio que é fundamental, recentrando naquilo que é o debate sobre o Tribunal de Contas, o equilíbrio entre a eficiência, entre a celeridade e, por outro lado, o controle financeiro, que é fundamental e do qual nós não abdicamos. Nós não partimos para esta discussão dizendo que o problema é o Tribunal de Contas na execução de investimento público, não partimos para esta discussão achando que o Tribunal de Contas, que esta alteração vai resolver todos os problemas, porque as dimensões são, obviamente, mais amplas, mas sabemos da importância de, convergir
regimes, mas mais do que isso, identificar meios para conseguir esse tal equilíbrio. E a minha pergunta era uma pergunta mais genérica, já teve a oportunidade de responder até à senhora deputada relativamente à concordância genérica com o diploma, mas perguntava-lhe especificamente sobre todos os conteúdos, e bem sei que é bastante extenso, do diploma, se acha que há alguma matéria que ainda podia ser, 1, clarificada, 2, melhorada, 3, até acrescentada ou retirada da legislação que está em vigor. Peço desculpa de estar a fazer esta, é uma coisa muito genérica, mas acho que é importante ouvirmos, já tivemos a oportunidade de ouvir aqui o executor da proposta de lei, da proposta técnica, mas perguntar-lhe também se fez essa avaliação e se nos pode aqui identificar algumas dessas questões. Partilhava também consigo algumas das preocupações que nós temos quando olhamos para este diploma, com o qual genericamente concordamos no seu princípio, porque nós não colocamos, mais uma vez o saliento, a discussão num combate à corrupção, mas sim na discussão em que momento é que o Tribunal de Contas entra na fiscalização do investimento público e dos contratos públicos e, sobretudo, como é que essa fiscalização é compatível com a tal celeridade, mas temos algumas preocupações. Na mudança, mudando o paradigma, independentemente do valor, da mudança substancial de 750 mil euros para 10 milhões de euros. Fizemos a mesma pergunta na audição anterior e foi-nos dito que passar de 10 milhões para 5, para 7, não mudava o paradigma, até porque acabávamos por abranger muitos dos contratos que são enviados para o Tribunal de Contas, mas que esta não era a questão central. E perguntar-lhe também aqui qual é a sua opinião, se acha que podia ser uma coisa mais progressiva ou se podíamos já fazer esta alteração e não ver problema nisto. Também questionamos na última audição a questão das entidades que estão excluídas e foi feita a clarificação que é importante que fique clara de que há um conjunto de entidades que estão em concorrência que não são excluídas da aplicação do regime, mas sim da fiscalização prévia, portanto, continua a aplicar-se a fiscalização concomitante e sucessiva, mas no caso da TAP, por exemplo, há uma opção política, efetivamente, de excluir a TAP de fiscalização do Tribunal de Contas. Para o Partido Socialista, esta questão é preocupante, porquê? Porque a TAP, independentemente do modelo, daquilo que vamos ouvindo de quem vai decidir quanto à TAP, vai ter investimento público sempre independentemente do modelo. E, portanto, havendo dinheiro público envolvido, perguntar-lhe também a sua opinião sobre a exclusão do CUR da TAP deste diploma, ou se não era melhor encontrarmos aqui um mecanismo talvez semelhante àquele que existe para as outras entidades que estão em regime de concorrência. Perguntar-lhe também relativamente aos pareceres. Há aqui uma mudança e nós ouvimos, e eu penso que não está claro na lei, embora tenhamos ouvido o professor Rui Medeiros referir que aquilo que está hoje na redação proposta na proposta de lei é de que o parecer não é vinculativo do CUR, ou seja, não determina que o Tribunal de Contas, existindo um parecer, não pode atribuir culpa ao gestor, há que haver uma avaliação, não é a leitura que fazemos assim tão clara da lei que está em vigor, mas compreendemos que é importante passar da subjetividade que hoje temos de que, existindo pareceres, o Tribunal de Contas pode entender que aquele parecer não é o suficiente para retirar a culpa ou até negligência grosseira e, com isto, responsabilizar o gestor. Perguntar-lhe o que é que acha, se teve a oportunidade de ver esta questão em concreto e se acha que a redação é clara nesta posição ou se aqui também devíamos intervir. Perguntar-lhe também relativamente às inconstitucionalidades, fizemos exatamente as mesmas perguntas na audição anterior, mas é uma dimensão que nos preocupa, acho que aqui falo por todos, que nos preocupa na avaliação do parecer do Tribunal de Contas. São levantadas um conjunto de dúvidas quanto à constitucionalidade de determinados artigos e determinadas decisões. Perguntar-lhe se teve a oportunidade também, tendo em conta a sua experiência de olhar para esse parecer e para as questões que são levantadas, se entende que efetivamente há dúvidas de constitucionalidade e, entendendo que existem, de que forma é que nós também aqui neste processo de especialidade, mais uma vez para tentarmos que este diploma responda a um desafio que me parece coletivo, pelo menos nos debates, de que forma é que nós podemos responder a estas questões. Deixava-lhe estas questões mais concretas, mas deixava-lhe também esta partilha e esta concordância com aqueles que são os princípios subjacentes à sua intervenção também. Nós temos aqui uma responsabilidade acrescida enquanto deputados de, para além dos debates que fazemos e dizemos que estamos todos de acordo com a necessidade da celeridade de encontrar soluções quando achamos que elas não existem. E é aqui que precisamos de entrar. E, portanto, usando esta frase para finalizar a minha intervenção, perguntar-lhe também sobre uma das propostas que o Partido Socialista trouxe no debate inicial desta proposta de lei, que tem a ver com a capacidade que algumas autarquias têm ou não
para assumir esta responsabilidade no fundo, enquanto gestores, de tomar estas decisões sem o visto prévio, porque o visto prévio resolvia, no fundo, funcionava como uma salvaguarda para os municípios, e uma das dimensões que nós colocamos no debate foi a possibilidade de reforçar aquela que é também a segurança que damos aos municípios com a criação da Inspeção-Geral ou com a reposição da que já existiu a Inspeção-Geral das autarquias locais. Perguntar-lhe se isto podia ser um caminho ou uma alternativa para responder a uma dimensão que nos preocupa a todos, que é a capacidade das autarquias responderem a este desafio de repente não terem esta segurança por parte do Tribunal de Contas de uma fiscalização prévia, não abdicando desta segurança, mas também não abdicando da celeridade. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Professor dispõe de até 6 minutos para responder. Não vou conseguir, são muitas questões da Sra. Deputada Marina Gonçalves, são muitas questões. Enfim, pede-me no início uma análise geral da lei, digamos assim, já fiz, portanto revejo-me no fundamental, no essencial na lei, no projeto, digamos, da filosofia e também das soluções concretas. Talvez deixava aqui esse aspecto que talvez seja, digamos, me desvia mais em relação ao projeto, que tem a ver com o modo como é organizada a fiscalização prévia, que do meu ponto de vista está muito jurisdicionalizada, quando na minha concepção a fiscalização prévia, e já o defendi, a fiscalização prévia é ainda administrativa, quer dizer, é ainda alguma coisa própria de envolvimento de um juízo próprio da administração. Mas eu percebo a lógica de um juízo próprio da função administrativa, era isto que eu queria dizer. Mas eu percebo a lógica do legislador, do projeto e, portanto, enfim, de qualquer modo, ainda assim, por exemplo, mobilizar 3 juízes para análise num processo de visto, também diria que me parece excessivo. Estamos a falar em primeira instância, não é? Num primeiro momento, não é? 3 juízes mobilizados ali no processo parece-me talvez um bocadinho excessivo. Mas, portanto, diria que há aspectos ali na fiscalização prévia, eu seria mais administrativista na visão da fiscalização prévia, digamos, não no recurso da decisão de recusa do visto, naturalmente, aí sim é uma proposta que eu já fiz há uns anos, no sentido de introduzir uma separação de poderes dentro do Tribunal de Contas e, portanto, ter o Tribunal de Contas, que é evidentemente uma instituição híbrida, toda a gente o sabe, que não exerce apenas funções jurisdicionais, designadamente na auditoria, e eu diria também na fiscalização prévia, também essa não é uma função jurisdicional, não há ali um conflito que o Tribunal seja chamado a resolver, o que há é um contrato cuja legalidade tem de ser apreciada e, portanto, não parece que seja jurisdicionalizável essa função, essa intervenção, ao contrário do que acontece no recurso, que aí sim, no recurso dessa decisão já temos aí um conflito, naturalmente, sobre a aplicação do direito. E, portanto, desjuridicionalizaria a fiscalização, o chamado processo de fiscalização prévia. Talvez seja o aspecto em que eu me afastaria mais do projeto. Relativamente aos 750, à passagem de 750 para os 1.000 euros para os 10 milhões. Quer dizer, 10 milhões, na verdade, é um número que poderia ser 7,5, 9 ou 5, talvez. Mas, na verdade, se queremos, digamos, fazer alguma coisa estrutural aqui, não sei o que é que ganhávamos de descer de 10 para 5. Enfim, se isso politicamente é eventualmente um ponto importante para encontrar um consenso, acho que, na verdade, a passagem para 5 milhões ou mais é o elemento relevante. Mas confesso que aqui me parece que a solução de avançar de uma forma mais disruptiva e de sinalizar verdadeiramente que, em prazo, a fiscalização prévia do Tribunal de Contas é para abolir, em benefício de outros mecanismos de outra natureza, diria que os 10 milhões estariam... E também chama a atenção para os contratos que mobilizem fundos europeus, porque esses, mesmo acima de 10 milhões, não têm fiscalização prévia, portanto já está assumido para esses
no projeto, já está assumido para esse essa eliminação, diria assim, da fiscalização prévia. Quanto às entidades em concorrência, de facto, se o Estado, se o setor público tem entidades em concorrência, tem que tirar as consequências disto até ao fim. E as consequências disto é que se mobiliza entidades para atuar no mercado, com a lógica de mercado, tem que as colocar com as mesmas regras com que atuam as outras entidades. Isto, no caso da TAP, tornou-se absolutamente... No caso da TAP e de outras empresas, mas no caso da TAP, tornou-se absolutamente chocante, quase diria, até absurdo, quando se pretendeu sujeitar ao Tribunal de Contas a fiscalização prévia de contratos de aquisição de combustível, que é uma coisa que a TAP faz, digamos, nas regras de mercado, quer dizer, e que é insensato, diria assim, a sujeição desses contratos a visto do Tribunal de Contas. Portanto, o Código esclarece isso. A parte o Código, desculpem, a lei, o projeto, a parte de isentar, totalmente, digamos, a TAP, enfim, não diz a TAP, mas as empresas que atuam nesse mercado concorrencial internacional, de isentá-las totalmente da jurisdição do Tribunal de Contas, de facto, é uma questão que se pode discutir, diria, tornando claro que a fiscalização prévia, impensável, mas sujeitar essas entidades, enfim, a uma análise de auditorias do Tribunal de Contas, não diria que não me chocaria, quer dizer, que essa solução se mantivesse. Também não me choca que se mantivesse, isto é, que se adotasse qualquer das soluções. Nenhuma delas me choca, diria assim, mas compreendo que se possa ser sensível à questão de uma empresa do setor público com capitais públicos esteja, digamos, fora da jurisdição do Tribunal de Contas, quando uma empresa privada com capitais públicos, por exemplo, está sujeita, na parte em que mobiliza dinheiros públicos, fundos públicos, está sujeita, nessa parte, à fiscalização do Tribunal de Contas. Portanto, creio que é uma questão que se pode equacionar e diria que não me parece, digamos, absurda nenhuma das soluções pensáveis, embora elas sejam opostas. Quanto aos pareceres, eu já passei o tempo. Mais 30 segundos. Não, quanto aos pareceres, então, apenas para dizer que o que a lei... Admito que possa surgir aqui uma dúvida, com este presume-se que está no dispositivo legal respectivo, presume-se não terem sido tomadas com dolo ou culpa grave. Enfim, por mais que nós tentemos ser claros no enunciado legislativo, é evidente que vai haver sempre dúvidas e o legislador não consegue evitar essas dúvidas. Este presume-se, a questão é de saber se é uma presunção final absoluta ou se é uma presunção relativa e, portanto, aqui, enfim, se quiser estabelecer uma presunção relativa, que acho que é isso que se pretenderia, diria, talvez retocar aqui um aspecto ou outro deste artigo 75, número 4. Deixo as questões, se calhar, para depois. Muito obrigado, Sr. Professor. Terminamos esta primeira ronda. Passamos para a segunda ronda, 3 minutos e meio. Senhora Deputada Andreia Neto, do PSD, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Professor. Agradecer os contributos que já deu para esta discussão, são de facto importantíssimos para a nossa reflexão aqui em sede de especialidade, mas nesta que é a segunda ronda e esta segunda oportunidade para falar, eu não queria deixar também de fazer aqui algumas observações, designadamente ao Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega. A verdade, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, é que o Sr. Deputado parece que quer discutir quando inicia as suas intervenções, já aconteceu isso na anterior audição e agora volta a repetir-se, mas depois parece que não pode discutir. É sinceramente a leitura que eu consigo fazer das intervenções do Sr. Deputado até agora. E é uma pena, Sr. Deputado, porque se o Sr. Deputado se queixa de algo que possa não ter corrido menos bem, na sua opinião, no que diz respeito à apresentação desta proposta de lei do Governo. Se agora nós estamos na fase da discussão, da reflexão, da ponderação, é de lamentar que o Sr. Deputado entre por esta porta apenas e só com a bandeira da corrupção e nem sequer queira ouvir, ou nem sequer consiga colocar questões
ao Sr. Professor, que está aqui hoje para nos ajudar a fazer essa discussão, para nos ajudar a fazer essa reflexão, e o Sr. Deputado, se por um lado concorda que é uma entropia o visto prévio, se o Sr. Deputado concorda com os princípios que estão subjacentes a esta proposta de lei do Governo, por outro lado o Sr. Deputado é incapaz de colocar questões ou de procurar esclarecer dúvidas que tem, porque se calhar não as tem, porque entrou apenas e só para esta discussão com um objetivo. E eu acho que não é isso que se pretende nestes momentos e quando trazemos aqui, quando convidamos aqui alguém que nos pode, sobretudo, ajudar naquele que eu considero que é um debate extremamente importante no que concerne à reforma do Tribunal de Contas. Mas, mais uma vez, Sr. Professor, e ao encontro daquela que é uma bandeira que parece que o Chega não quer ou não pode deixar cair, apesar de já ter sido devidamente esclarecido, ao Sr. Professor eu deixava-lhe uma última questão, que era que perguntar-lhe se existe alguma evidência jurídica ou comparada que permita afirmar que o modelo com menor recurso à fiscalização prévia, mas assenta em sistemas robustos de auditoria e de controle interno, como já teve a oportunidade de falar, representa um enfraquecimento do combate à corrupção. Ou se entende que o essencial está antes na quantidade ou na qualidade global do sistema de controle financeiro que está previsto nesta proposta de lei. Portanto, era essa a questão. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Bruno Nunes tem a palavra, dispõe de até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Repare-se no respeito que existe pelo convidado, que a intervenção anterior foi dirigida ao Chega e não ao convidado. Portanto, é este o respeito. Portanto, nós temos uma relação muito clara, por princípio que concordemos e considerando que a casa não tem alicerces, não poderemos começar a casa pelo telhado. Creio que assim poderá ser mais visível a imagem que estamos a passar e escusamos de falar tão juridiquês e eventualmente não entendeu. A questão que tem a ver com o visto prévio, pasme-se ser o PSD levantar esta circunstância, não é meramente por causa da corrupção. Olha, Sr. Deputada, já que estava a falar para mim, eu aproveito para perguntar ao Sr. Professor, e assim fica também com a informação, nomeadamente em relação ao Hospital Todos os Santos, deveria a AD ter estado preocupada, porque caso não tivesse existido visto prévio, o Hospital Todos os Santos, projetado pelo governo de António Costa, que já vem de alguns anos, já vem quase de 1755, se não tivesse existido visto prévio, não foi a corrupção, não se tinha percebido que não tinha, por exemplo, aquilo que era o programa antissísmico. Nem é um dia feliz para falar disto. Nem é um dia feliz para falar disto com as circunstâncias que se passa na Venezuela. Portanto, o visto prévio tem claramente um objetivo, tem a ver com a instrução do processo. Enquanto não tivermos medidas que permitam que o Tribunal de Contas, que a IGF, tenham ferramentas de facto de fiscalização sucessiva e concomitante, será muito complexo estarmos a retirar o visto prévio. O que Vossas Excelências deviam fazer, e caso a Sra. Deputada não tenha percebido, hoje estamos em audição, não estamos no debate para definir o que é que vai estar escrito. Isso lá chegaremos no processo legislativo e lá chegaremos para apresentar propostas. Portanto, terá que cumprir o processo legislativo e aguardar para ver quais são as propostas alternativas pelo Chega. Até lá, está a meter a carroça à frente dos burros, como se costuma dizer, e é isso precisamente que nós não queremos que seja um problema do visto prévio. Mas olha, eu não quis dizer os bois, quis dizer os burros. Foi uma questão de educação. É que eu vejo mais burros do que bois. E, portanto, vamos parar com as questões de tentarem alavancar circunstâncias que não são, porque quando não existe matéria para discutir factual, eu sou autarca há muitos anos, sei perfeitamente do que estamos a falar da entropia do visto prévio, sei perfeitamente que, no entanto, não existindo ferramentas de IGF ou ferramentas de fiscalização do Tribunal de Contas, não é com mais 2 juízes que vamos resolver. Sr. Deputada, Sr. Professor, sabem quantos milhares de processos entram diariamente? Quantos milhares de processos temos problemas de contestação? De existirem problemas sérios nos concursos públicos? Por os processos estarem mal instruídos? Olha, quero falar do Metropolitano de Louros, que vocês prometeram agora uma série de circunstâncias e que violaram uma série de artigos, criaram uma série de problemas. Portanto, se quiserem falar da questão seriamente, agora é o que eu lhe dizia, Sr. Professor, claramente, considera que neste momento temos capacidade, sem ter o visto prévio, para encontrar soluções para circunstâncias dessas, como aconteceram no Hospital Todos os Santos, onde as normas sísmicas não foram cumpridas e que acabou por, ao final do dia, e bem em consequência do visto prévio,
acabou por ter o Estado lesado, o cidadão lesado, e se não tivéssemos tido este relatório, e se não tivéssemos tido este parecer do visto prévio, possivelmente teríamos um hospital construído numa circunstância de uma falha sísmica em Lisboa, de percebermos, tal como está infelizmente a acontecer no mundo, que não será, se isto um dia for acontecer. É quando, e o Tribunal de Contas teve um papel fundamental com o visto prévio para a salvaguarda do Hospital Todos os Santos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista, dispõe de até 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, eu começava até pela expressão de pôr a carroça à frente dos bois para dizer ao Sr. Deputado Bruno Nunes, não, eu felizmente como não tenho que gerir todos os dias burros, ao contrário do Sr. Deputado, ao que parece, eu falo da expressão como ela é, que é a carroça à frente dos bois. Mas como estava a dizer, relativamente, pôr a carroça à frente dos bois é já retirar esta conclusão de que todos os dias temos milhares de processos que são corrigidos, coisa que eu não só duvido, como acho que vamos ter essa confirmação quando os dados do Tribunal de Contas nos chegarem, quando nós nem sequer recebemos a informação do Tribunal de Contas de quantos processos é que são, na interação que existe, são alterados ou se verdadeiramente a maior parte deles nem sequer é mudada uma vírgula até ao final do processo. E ainda bem, é sinal que o Tribunal de Contas faz o seu papel e as entidades demonstram também com os seus pareceres ou comentários que não é preciso fazer qualquer alteração. Eu estou convencida, embora não queira tirar já a conclusão, que é esta a dimensão, a maior dimensão que temos na tal interação, nos tais milhares de processos que são em que há interação, mas até termos os resultados, acho que tirar conclusões, estamos verdadeiramente a pôr a carroça à frente dos bois. Relativamente às questões concretas que aqui foram levantadas, eu tinha questionado relativamente às inconstitucionalidades, que acho que é uma dimensão muito importante, pedia-lhe mesmo que nos pudesse falar sobre isto, pedia-lhe também que avaliasse a questão da Inspeção-Geral das Autarquias Locais, bem como nós sabemos que a ANMP fez, por exemplo, uma proposta ou questionou se era possível pedir visto prévio ao Tribunal de Contas, mesmo que ele não seja obrigatório, e bem sei que o professor Rui Medeiros teve a oportunidade de reunir com a ANMP e de ter levantado a questão de não ser a melhor das soluções, porque acabava por ser seria o recurso mais viável e frequente para as autarquias que não têm essa sustentação técnica nas suas autarquias. E, portanto, perguntar-lhe que outras soluções é que encontramos, e não é começar a casa pelo telhado, se nós nesta lei tivermos esta dimensão de celeridade e conseguirmos responder, porque eu partilho da preocupação do Sr. Deputado Bruno Nunes, às autarquias que não têm esta capacidade técnica nas suas, porque têm poucos trabalhadores, não tem a ver com o profissionalismo dos seus trabalhadores, como é que nós podemos aqui responder, já agora neste diploma, de forma concomitante a estas suas decisões. E falando em concomitante e falando do papel da fiscalização concomitante, de que forma, respondendo a uma preocupação que aqui foi levantada e que parece que não é possível, que é inelidível, de que forma é que a fiscalização concomitante, que eu relembro, que acontece a partir do momento zero da execução do contrato, portanto, a concomitante é enquanto o contrato, não é sucessiva, que é depois de o problema já estar feito ou concretizado no terreno, é concomitante ao contrato. De que forma é que esta situação que o Sr. Deputado Bruno Nunes aqui referiu, e que ainda bem que o Tribunal de Contas se pronunciou, de que forma é que ela poderia ou não ser resolvida se, em vez de ser no dia anterior à assinatura do contrato, estou a exagerar, não é? Portanto, no prazo do visto prévio, fosse no dia seguinte à assinatura de contrato. Se a fiscalização concomitante, que não é aqui retirada da lei, podia, de alguma forma, salvaguardar esta preocupação legítima do Sr. Deputado Bruno Nunes de situações em que há, efetivamente, erros materiais, há irregularidades ou outra situação qualquer. E deixava-lhe esta pergunta para percebermos se realmente este instrumento é retirado da lei ou simplesmente é a fase em que entra essa fiscalização que passa da prévia para a concomitante ou sucessiva, mas neste caso em particular falava da concomitante. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes pede a palavra para... Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Tem a palavra, Sr. Deputado. Sr. Presidente, eu pedia para ser distribuído, não vale a pena distribuir a todos, creio que só a Sra. Deputada Marina Gonçalves é que não tem conhecimento, que de facto, se não existisse esta questão da fiscalização prévia, os milhões que o Estado teria ficado honorado em relação ao processo, porque no concurso, obviamente, as premissas do concurso não estavam cumpridas, o que deveria terminar que o concurso estava deserto. É a diferença entre lidar diariamente com burros ou não lidar, porque assim ficamos todos a saber quando é que temos que, de facto, apresentar as circunstâncias. Referindo ainda que eu não estou habituado a lidar com burros, fiz apenas uma expressão e que a intervenção da Sra. Deputada Marina Gonçalves teve piada, mas foi só para ela. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu realmente não estou habituada a lidar com burros, mas agora vou responder àquela que foi a interpretação feita, com alguma falta de atenção, vou-lhe chamar assim para não lhe chamar outra coisa, do Sr. Deputado Bruno Nunes, e pedia, quando houvesse ata desta reunião, lhe pudesse ser fornecida a ata para perceber que aquilo que foi dito, e que eu espero que a resposta esclareça melhor do que a pergunta, porque claramente não esclareceu, foi se a fiscalização que já hoje existe na lei concomitante, que se calhar o Sr. Deputado não sabe, mas é no dia da assinatura do contrato começa a fiscalização concomitante, se não resolvia este problema. Como foi uma pergunta, eu quero acreditar que a resposta já vai esclarecer, pedia só ao Sr. Deputado que pudesse estar atento à resposta, mas se não estiver eu pedia para depois remeter à ata daquilo que foi dito. Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora disponho da palavra para encerrar esta audição o Sr. Professor Pedro Costa Gonçalves. Disponho, com a devida tolerância dada também aos senhores deputados, de até 12 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Então passo a tentar responder às questões todas que foram colocadas. A primeira delas, para insistir, a Sra. Deputada Andréa Nunes, digamos, pede-me para fazer essa ligação entre fiscalização prévia e corrupção, ou desligação, digamos assim, porque, na verdade, também eu estou convencido que a fiscalização prévia não existe para, e nem tem, digamos, nem tem meios, nem é, digamos, o sentido dela, o de prevenir ou despistar ou mapear fenómenos de corrupção. Portanto, não creio que esse seja o centro e não me parece que, desse ponto de vista, a eliminação da fiscalização prévia possa trazer algum atraso, imputar algum atraso nesse ponto. Mas, juntando esta questão com uma ou outra das autarquias locais da Sra. Deputada Marina Gonçalves e também com a questão, digamos, do desamparo que os decisores de pequenas autarquias locais podem vir a encontrar-se pelo facto de não terem, digamos, o conforto de uma decisão que confirma e que dá o visto para um contrato do Tribunal de Contas. A senhora deputada falou na IGAL e na recuperação da IGAL. Eu acho que seria uma coisa muito bem-vinda termos uma entidade que, digamos, desenvolvesse em relação às autarquias locais, que na verdade me parece estarem um pouco, digamos, desamparadas, na verdade, desde a extinção da IGAL, na verdade, a criação de uma instituição que tivesse não apenas a função de inspeção, porque a IGAL era uma inspeção geral, mas eventualmente com essa função, mas uma função sobretudo de acompanhamento e de pedagogia também, porque temos que assumir que as autarquias locais não têm todas as mesmas capacidades, temos que assumir, é sabido, que as autarquias locais dos 308 municípios e as 3.000 freguesias, e pior ainda, não têm naturalmente, muitas delas, instrumentos para lidar com esta, como eu disse há pouco, esta teia emaranhado de normativo e, portanto, uma entidade que pudesse desempenhar essa função. A Associação Nacional de Municípios já o faz, a Associação Nacional de Freguesias já o faz, mas de forma mais estruturada a partir de... Acho que era uma coisa em que o poder político poderia pensar, de facto, a criação de uma sucessora da IGAL e retirar da Inspeção-Geral de Finanças a inspeção das autarquias locais e concentrá-la aqui. Relativamente à questão que o Sr. Deputado Bruno Nunes levanta quanto ao Hospital Todos os Santos e também a Sra. Doutora Marina Gonçalves, relativamente a isso, a resposta. Quer dizer, eu diria que têm os dois razão num aspecto. Não digo que, quer dizer, que a fiscalização prévia não detete e não sirva para detectar algumas ilegalidades, como é evidente. Quer dizer, não há forma de fugirmos desta realidade. É evidente que o Tribunal de Contas, ao longo dos anos, ao longo das centenas e de milhares de contratos que reviu e que teve que analisar, antes de entrarem em vigor, no âmbito da fiscalização prévia, descobriu algumas ilegalidades e algumas delas relevantes. Não há... O ponto, quando nós estamos a discutir, digamos, uma alteração sistémica deste ponto de vista, é saber se
essas situações relevantes que ocorreram são suficientes para mantermos o sistema? Eu acho que não. Quer dizer, de facto, no Hospital Todos os Santos aconteceu essa situação. Ela seria detectada, respondendo agora à questão da senhora deputada Marina Gonçalves, ela seria detectada em fiscalização concomitante ou fora do Tribunal de Contas, ou fora do Tribunal de Contas, seria detectada em, digamos, numa situação normal de acompanhamento da obra, de acompanhamento do projeto, da execução do projeto. Naturalmente seria detectada, teria custos de reposição de equilíbrio, teria custos, certamente, custos que, na verdade, também o Estado não incorreu ao não organizar, ao não realizar esse próprio plano. Portanto, de facto, diria que se queremos amarrar a um caso para daí tirarmos a indicação de que por isso a fiscalização prévia faz sentido, parece-me, de facto... Não, quer dizer, não estou a dizer que o Sr. Deputado disse isso, não estou a dizer isso. Estou a dizer é que poderia haver essa tentação de extrairmos desse caso em que de facto foi certeira, e em muitos outros terá sido, certamente, não é? Cada ilegalidade que foi descortinada no Tribunal de Contas é importante que isso... Agora, na ligação disto com outros valores que é preciso ponderar, com valores de celeridade, com valores de combate, de uma administração mais fluida, de uma administração mais responsável também, porque o facto de não haver uma submissão a um visto prévio também aumenta a responsabilidade do decisor, neste sentido, aumenta o seu trabalho, aumenta a necessidade de se precaver contra riscos que podem ocorrer, porque deixa de ter esse conforto do Tribunal de Contas. Portanto, provavelmente, se não houvesse visto o Tribunal de Contas, provavelmente esse fenómeno também não teria ocorrido. Quer dizer, podemos extrapolar e especular relativamente a esse ponto portanto, enfim, era essa consideração que me ocorreria dessa questão do Hospital Todos os Santos. Relativamente às inconstitucionalidades, eu vi a que a senhora deputada Marina Gonçalves coloca, relativamente às inconstitucionalidades, ou à inconstitucionalidade fundamental parece-me o caso mais importante, mais sinalizado, de que estou recordado na posição do Tribunal de Contas, diz respeito ao facto de caber ao Governo a possibilidade de contornar a exigência de fiscalização, de submissão à fiscalização prévia. Eu creio, enfim, com todo, naturalmente, o respeito e consideração pelo Tribunal de Contas, mas creio que não é o caso, na verdade, não está ali a lei, a proposta, peço desculpa que eu fui sempre dizendo projeto, a proposta de lei não atribui a nenhum membro do Governo a competência, o privilégio de isentar contratos do Tribunal de Contas, da sujeição ao Tribunal de Contas, e, portanto, de se desviar daquilo que a lei exige. O que estabelece é a possibilidade de um membro do Governo credenciar sistemas de controle interno, que é uma decisão estrutural, não é uma decisão casuística para uma situação, é uma decisão estrutural em que um membro do Governo, o Governo, credencia, autoriza e permite o funcionamento de um sistema de controle interno de uma entidade, e com isso, e daí decorre que essa entidade fica, digamos, imune à fiscalização prévia. Portanto, mas não me parece que daqui se possa extrair, digamos, uma invasão das competências ou uma usurpação das competências legislativas ou de uma violação da separação de poderes. Não me parece o caso. Se esse sistema de controle interno teria de ser acreditado, digamos, se quisermos uma sugestão, então a acreditação teria, para não ser do Governo, teria de ser de uma instância internacional, quer dizer, não estou a ver, ou de uma instância independente, mas, enfim, mas poderia pensar-se nisso, se quiser, mas não por causa da inconstitucionalidade, diria assim, mas para garantir, digamos, uma maior fiabilidade desse sistema de controle interno, se for o caso. E, Sr. Presidente, creio que eram estas as questões essenciais. Não queria deixar de ter opinião ou responder sobre nenhuma delas, mas creio que sim. A Sra. Deputada, só para terminar, a Sra. Deputada Marina Gonçalves acentua a importância da fiscalização concomitante. Claro que certamente,
a diminuição da fiscalização prévia vai fazer com que o Tribunal de Contas, isto é natural e vai ser da vida, que o Tribunal de Contas aperfeiçoe e apure a fiscalização concomitante e a fiscalização sucessiva. Isso, e até a fiscalização prévia, porque a lei, a proposta, não proíbe o Tribunal de Contas de fazer a fiscalização prévia nos contratos acima de 950 mil euros. Quer dizer, eles têm que ser comunicados e o Tribunal de Contas pode logo pedir informações sobre e todas as diligências sobre esse contrato, sobre esse ou esses contratos. Portanto, na verdade, há aqui, como eu disse no início, e para terminar, se me permitem, há aqui apenas uma espécie de um desvio da fiscalização que deixa de assentar ali naquele momento e passa para outro, com outros instrumentos, com outra robustez que se espera e com outro aperfeiçoamento e apuramento do Tribunal, que aliás, nos organismos internacionais a que o Tribunal, com que o Tribunal está associado, a que o Tribunal de Contas está associado, nos organismos internacionais de auditoria, há precisamente competência, muita capacidade sobre isso e, portanto, é, digamos, o melhoramento desses aspectos de que se espera, digamos assim, no acompanhamento e fiscalização da atividade administrativa que todos queremos. A fiscalização e o controle da atividade pública e o combate à corrupção, como é evidente, toda a gente, isto não há dúvidas sobre isto. O tema é como é que isto se faz melhor e creio que a proposta de lei, digamos, dá uma orientação correta no sentido de como isto se poderá vir a fazer melhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Professor. Reitero o agradecimento pela sua colaboração e disponibilidade para estar nesta comissão. Penso que a senhora e os seus deputados ficaram mais esclarecidos e terminamos assim esta audição.